Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Deuteronômio, glória a Deus. Fique sentado. Glória a Deus. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 29, capítulo 30, então. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19 e 20, os dois últimos versículos do capítulo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deixa a irmã Deus encontrar aqui. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Não está, é o quinto, irmã. O quinto. Só está lá no último. Não está aqui. É a página. Glória a Deus. Capítulo de número 30 de Deuteronômio, versículo de número 19, versículo de número 20. Eu estava meditando nessa palavra agora pela tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, de culto de ensino, fala conosco, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço, amém, e graças a Deus, o nosso Senhor. O texto que nós acabamos de ler aqui esta noite, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19 e 20, ele tem início no capítulo de número 28 de Deuteronômio, quando Deus começa a proferir as bênçãos e as maldições, quando Deus começa a orientar o povo. Ele começa a dizer para o povo, no capítulo 28, versículo de número 1, que se o povo ouvisse a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que ele ordenava naquele dia, a Bíblia diz que Deus exaltaria, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E ele vai dizendo mais uma daí, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui nós começamos a ver que Deus começa a falar com o seu povo, ele começa a orientar o povo, ainda no capítulo quase que anterior, no capítulo de número 26, ele vai dizendo que a partir da hora que o povo entrasse naquela terra, a partir da hora que o povo tomasse a terra, já que eles estavam vindo de uma terra de escravidão, a primeira coisa que eles precisavam fazer, irmã Deus, era trazer para Deus a primícia da terra. Então a primeira colheita que eles fizessem era para trazer as primícias da terra. E quando ele chegasse diante do sacerdote do Senhor, era para ele fazer esta oração. É um protesto e também uma oração. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 26: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, arameu ou assírio, em algumas traduções, maldito ou prestes, nesta tradução,
a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito. Ora, quem é o arameu, quem é o Ciro que eles estão falando aqui? Eles estão falando de Jacó, porque quem desceu para o Egito não foi Isaac e nem foi Abraão. Quem desceu para o Egito foi Jacó e mais 69 almas, porque a Bíblia testifica que 70 era o número de almas que desceram para o Egito no tempo daquela grande fome em que José era governador sobre o Egito. Então a Bíblia vai dizer que ele era um Ciro, arameu prestes a perecer. Perecer por quê? Por causa da fome. Então ele desce para o Egito, e a Bíblia diz que ali ele peregrina com pouca gente, 70 almas. Porém ali diz a Bíblia que Deus deu crescimento no meio daquela nação, de forma que o povo de Jacó, ou o povo de Israel, se tornou uma nação grande, poderosa e numerosa, irmão Deus. Essa nação se tornou um povo grande, poderoso e numeroso, mas foram mesmo assim sujeitos à escravidão, sujeitos à servidão, e Deus agora os tira da servidão, os traz para o deserto e está para os introduzir na terra da promessa, e Deus começa a dar leis, estatutos e ordenanças. É por isso que no capítulo 28, no capítulo de número 28, vai dizer a Bíblia que quando eles estiverem na terra, eles precisam ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Sobre as bênçãos e maldições, que ele começa a falar no capítulo de número 27, versículo de número 11, diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Rúben, Gade, Azer e Zebulon, Dan e Naftali. Eles precisavam se posicionar, levantar as mãos, abençoar ou amaldiçoar cada um no seu turno. Só que o interessante é que no versículo de número 15, irmão Deus começa não com a bênção, Deus começa com a maldição. E o objetivo, irmão Paulo Henrique, de começar com as maldições é para nós entendermos o valor da bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de começar com a maldição é para nós entendermos o valor da bênção. No versículo de número 5 do capítulo 27, ele começa a dizer, a partir do versículo de número 15: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, ou seja, idolatria escondida, adoração escondida, aonde Deus não é o ser principal a ser adorado. Oh, glória a Deus. Então Deus começa dizendo: maldito o homem que tem um coração idólatra e que esconde o seu ídolo para que ninguém saiba que ele é idólatra. É interessante que Deus está tentando nos mostrar que existe povo seu que mantém ídolos escondidos. Nos faz lembrar de Raquel, quando Jacó saía da terra de Labão, e quando Labão percebeu e deu falta dos seus deuses, e que teve encontro com Jacó, ele disse: aonde estão os meus deuses? E a Bíblia diz que os deuses estavam escondidos debaixo de Raquel, e Raquel dá uma desculpa, que estava nos seus dias de mulher e não podia não só ser tocada, como não podia se levantar naquele acampamento. Tem gente que usa diversas desculpas para manter os seus deuses, as suas imagens de escultura, a sua idolatria próximo de si. E a primeira coisa que Deus fala é: maldito o homem que não só fizer a imagem de escultura de fundição, é abominação ao Senhor, como aquele que pega esta imagem e coloca em um lugar escondido para adorar as escondidas. Ou seja, quando ele vinha para o arraial dos israelitas para adorar, ele parecia, irmão Valdeci, um adorador
senão Deus não avisava. Ou seja, esses falsos adoradores são pessoas idólatras, pessoas que guardam algum tipo de idolatria. Às vezes a idolatria é a esposa, às vezes a idolatria é o marido, às vezes a idolatria é o dinheiro, às vezes a idolatria é o emprego, às vezes a idolatria é uma roupa que veste. É verdade, tem gente que é idólatra nas vestes, que às vezes a gente chama e confunde algumas vezes com vaidade, mas na verdade é idolatria. O que é idolatria? Idolatria muitas vezes é aquilo que eu não consigo largar para servir a Deus. Se eu não consigo me desvencilhar, isso se torna mais Deus na minha vida do que o próprio Deus. Então Deus está nos alertando para que não sejamos amaldiçoados a abandonar as nossas idolatrias. No versículo de número 16 do capítulo 27 de Deuteronômio, ele vai dizer: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Agora aqui é forte, porque Jesus está vivendo um tempo em que os valores haviam sido invertidos, praticamente igual ao que nós estamos vivendo hoje em dia. E nos tempos de Jesus, os sacerdotes criaram uma tradição em que quem amaldiçoasse seu pai e sua mãe estava oferecendo o corban, oferta ao Senhor. Mas no capítulo de número 27, versículo 16 de Deuteronômio, a ordem de Deus e não dos sacerdotes, a ordem de Deus e não de Moisés, a ordem de Deus e não dos escribas, a ordem de Deus e não dos líderes religiosos era: maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Ou seja, quando você despreza, é porque você não honra. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, é o quarto mandamento, e é o mandamento com promessa. Porque quem honra pai e mãe, seus dias se prolongam sobre a terra. Aí eu começo a ver o que tem acontecido nos últimos 10 anos. Quantos jovens não têm sido assassinados pelas facções criminosas, porque desobedecem uma ordem, uma regra de dentro da facção, ou porque o seu nome é aclamado, é chamado para uma vingança pessoal e esse jovem acaba falecendo. É o caso de uma moça que passa nas redes sociais, de apenas 14 anos, que foi levada pelo namorado e mais alguns amigos para ser assassinada. São filhos que não honram seu pai e sua mãe e começam a dizer: o Senhor é de outro tempo, o Senhor é de outra era. Mas com certeza, se ele é de outro tempo e ele é de outra era, e eu sou mais novo, ele tem mais experiência do que eu. Mas não, o que é que eles dizem? Vai pedir para o papai, vai pedir para a mamãe, e a pessoa se sente desafiada a querer ser adulta. Só que o adulto sem inteligência é um adulto tolo. Ele vai cometer tolice, ele vai desprezar o pai, ele vai desprezar o conselho da mãe. Há diversos, quase que 100 versículos somente no livro de Provérbios, alertando sobre honrar o pai e honrar a mãe. Perceba que Salomão não escreveu todos os provérbios, mas perceba que Salomão tem uma certa delicadeza no assunto de honrar pai e mãe. Ele entende o peso que é honrar pai e mãe. Versículo de número 17 vai dizer: maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Você sabe o que é isso aqui? Maldito todo aquele que remover os limites do seu próximo. Vale também para isso, mas não é isso. É aonde começa o teu direito, termina o meu direito. Não é 100% isso, mas já isso aqui representa um pouco disso aqui. Maldito todo aquele que remover os limites do seu próximo. É quando eu quero entrar dentro daquilo que é teu direito, dentro daquilo que compete a você, dentro daquilo que é a tua herança. Faz-me lembrar de Acabe, que queria tomar a vinha de Nabote. Acabe queria tomar a vinha de Nabote. Ele queria estender as suas tendas, mas de forma errada. Por que não fez com Jabes? Por que não orou a Deus? Por que não buscou a face de Deus? Ele disse: Deus, alarga as minhas tendas, Deus seja comigo, Deus me abençoe, e eu vou seguir os teus caminhos. Não, pelo contrário, ele tentou negociar. E quando Acabe disse: eu não posso entregar a herança, eu prefiro dar a minha vida pela minha herança. Como tem crente abrindo mão da herança, como tem crente negociando com Acabe, como tem crente deixando a sua vinha se transformar em horta,
mão daquilo que Deus me deu. Versículo de número 18. Eu estou lhe mostrando primeiro as maldições. Diz assim: maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá amém. A Bíblia diz em João capítulo de número 11 que Jesus curou o cego de nascença. E o cego de nascença começou a ensinar os doutores. João capítulo 11. Aí eles começam a perguntar como ele te abriu os olhos. E a resposta dele é essa: como me abriu os olhos eu não sei. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. É interessante, porque aqueles que se dizem ser guia dos cegos estão tentando levar o cego pelo mau caminho, por causa da estrutura religiosa. Assim também tem muitas pessoas nas redes sociais, tem muitas pessoas na internet sendo enganadas por pessoas que se intitulam guias de cego, expositores da verdade. E quando a verdade é apresentada a essas pessoas, elas não querem a verdade, porque já foram enganadas pela mentira. No versículo de número 20, vai dizer: maldito todo aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. O que é isso? É abrir mão da justiça. O que é justiça? Socorrer o órfão, a viúva e o estrangeiro. Essas pessoas, quando chegavam na terra, quando chegassem na terra de Israel, eram para elas serem recebidas e socorridas. Elas não eram turistas na terra, elas estavam precisando de socorro. O estrangeiro, quando chegava, mudava para ali, porque acreditava que ali estava a bênção de Deus. Glória a Deus. É como assim hoje em dia, as pessoas que saem do Brasil vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, vão para Portugal, vão para países da Europa, vão para a Suécia. Eles não estão saindo daqui porque acham muito bom viver no frio. Eles saem daqui para lá porque acreditam que lá a vida deles vai melhorar. E eles se tornam estrangeiros. Qual é a ordem que Deus dá? Se alguém chegar estrangeiro na sua nação, cuide dele. Não deixe ele abandonado. Pastor, e no que diz respeito à igreja? Se alguém vier de alguma outra igreja e carecer, precisar de socorro, esta pessoa precisa ser socorrida. Sente-se aqui, jovem. Entre aí, sente aí. Seja bem-vindo. Pode sentar ali numa das cadeiras, tudo bem? Isso, senta aí. Glória a Deus. No versículo de número 20, ele vai dizer: senta aí, assistir o culto aqui com a gente. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, portanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. E o que está acontecendo com os nossos dias? A depravação moral tem sido tão grande, a depravação moral tem sido tão terrível, que as pessoas têm desenhado uma coisa bonita naquilo que é feio, naquilo que desagrada a Deus. Olha que coisa terrível. A que situação temos chegado? As pessoas estão exaltando a decadência moral, estão exaltando a decadência espiritual, e é por isso que as pessoas estão distantes de Deus. E Deus está dizendo: é maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai. Ele precisa honrar o pai. E como é que eu vou honrar o meu pai se eu sentir atração pela mulher do meu pai? Se você sentir atração pela mulher do seu pai, você precisa buscar a Deus, se arrepender, para você não se tornar um amaldiçoado pelo próprio Deus. No versículo de número 21, ele vai dizer: maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando aqui de zoofilia. O que é zoofilia? É quando alguém se deita com um animal, tanto homem quanto mulher. E nesse mundo, nessa geração pervertida que nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas que através da pornografia exaltam isso. E se não fosse obstante e distante uma coisa dessa, nós temos visto pessoas nas ruas também dizendo, até contam piadinha: fulano que deitou com a cachorra, que deitou com um bode, que deitou com a cabra. E a Bíblia está dizendo: maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Porque quem está falando não é o homem, quem está falando não é Moisés, quem está falando é Deus. Se Deus está falando que vai ser amaldiçoado, é triste a realidade. No versículo de número 21,
22 ele vai dizer: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filho de seu pai, ou filha de sua mãe. Ou seja, pode ser sua irmã legítima, ou pode ser sua irmã por parte de mãe, ou sua irmã por parte de pai. Independente de como ela seja, se ela for sua irmã, ela não pode se deitar e você não pode se deitar com ela. Veja que Deus está tratando aqui, irmã Deus, de alguns pecados sexuais. Porque eu estava explicando alguns dias atrás que o ser humano é um ser sexual. Tudo termina em sexo. É por isso que o casamento é considerado o meio mais sagrado da vida humana. Por quê? Porque a celebração maior do amor entre duas pessoas é o sexo. Não tem para onde correr. Então, quando uma pessoa do mesmo sexo quer se colocar na posição da pessoa do sexo oposto, o fim dela não é mostrar que ama, o fim dela é querer levar para a cama. Então ele está dizendo: maldito o homem que se deitar também com a sua sogra. E todo o povo dirá amém. Ele começa a dizer, aí ele começa a partir para outro lado. Por quê? Porque se existem três coisas que geram poder: é dinheiro, sexo também é uma forma de poder, e poder mesmo no sentido de posição de autoridade. E quando a pessoa está numa posição de autoridade, ela pensa que ela pode mais do que outra. E a Bíblia vai dizer no versículo 24: maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Quando eu imagino que quando Deus falou isso aqui, fez Moisés pensar, porque Moisés matou um homem e escondeu na areia, e ele fez isso em oculto. E Deus está dizendo: escreve aí. Mas não pode ser outro. Não, Senhor, não pode ser outro, vai ser você. Então, nesse culto de ensino, Deus está dizendo: não é porque você errou que eu vou esconder o teu erro. Eu vou mostrar o teu erro, que é para você se arrepender, para você mudar, para você transformar, para você ser uma nova criatura, para você saber que Deus está deixando claro que Ele oferta a bênção, mas você precisa saber que também existe uma maldição. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Quem aqui não ouviu falar de pistoleiro? Quem não ouviu falar de assassino a preço fixo? Pessoas que recebem dinheiro para assassinar a vida dos outros. Eu conheci uma pessoa que conheceu um pistoleiro, e eles eram muito amigos. E ele disse para mim que o pistoleiro falou para ele: eu sou teu amigo até o dia que alguém der algo contra você e me oferecer dinheiro para ceifar a tua vida, certamente eu vou te matar. Ou seja, ele não é amigo de ninguém além do dinheiro. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Ou seja, o único meio de eu não confirmar a palavra de Deus na minha vida é não cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Então Deus não me chama apenas para sentar no banco da igreja. Deus me chama para viver a vida que Deus separou e preparou para mim. Então Ele está dizendo: quero dar uma bênção, mas eu vou apresentar a você primeiro as maldições, para que você saiba que só pode ter bênção quem conseguir escapar das maldições. Aí no versículo 28 ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Ou seja, a partir da hora que eu entendo que eu tenho que obedecer a Deus, não por uma questão religiosa, mas por uma questão de vida ou morte, quando eu entendo e eu começo a aplicar e a guardar as ordens de Deus na minha vida, o texto coloca um ponto de continuação e diz assim: o Senhor teu Deus te exaltará. E Deus, quem nos exalta é Deus, quem nos abençoa é Deus, quem nos honra é Deus que nos coloca no coração das pessoas. Aí ele diz assim, e todas estas bênçãos, ele vai começar a falar agora das bênçãos, virão sobre ti e te alcançarão. Quer ser alcançado pelas bênçãos de Deus? Quer ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? Aí ele vai dizer: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade. Tem gente que tem a mentalidade, ela pensa o seguinte, meu querido: como é o seu nome, moço? Como é o seu nome? Seu nome? Como é seu nome? Genildo. Irmão Genildo, tem gente que pensa assim, que Deus só pode abençoar ele na cidade.
Não, Deus não vai me abençoar. Só que quando nós temos a bênção de Deus, olha o que Deus diz: você será abençoado na cidade e você será abençoado no campo. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aonde você colocar a planta dos seus pés, a bênção de Deus vai estar com você. Essa é a herança do servo do Senhor. A Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo de número 17, que nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenaria. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quando eu sou servo de Deus, aonde eu colocar a planta dos meus pés, seja na cidade, seja no campo, eu serei abençoado, porque Deus é o Deus da bênção. No versículo número 4 ele diz: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, pastor. Mas eu não tenho nada disso. Só que se você colocar as mãos, Deus vai te abençoar, porque você ouve a voz de Deus. Aí ele diz assim: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Porque ele fala cesto antes de amassadeira, não amassadeira primeiro e depois cesta. Porque a cesta é o que recebe, o cesto é o que recebe as bênçãos. Quando você está orando e você quer receber algo de Deus, você não ora assim. Você não ora assim, você ora assim. Ou seja, você está com as mãos preparadas para receber. E as duas mãos abertas, elas parecem um cesto. Pode prestar atenção. Quando você coloca as suas duas mãos diante de você para receber, ela parece um cesto. Então ele diz: bendito o teu cesto. Ou seja, o meio por onde você recebe a bênção não será furado, será abençoado. O que vier da tua mão será abençoado por Deus. Aí ele diz: e a tua amassadeira também. Não só o teu cesto. Eu não vou só enviar as bênçãos, mas os equipamentos para preparar a bênção. Aí ele diz: bendito o fruto do teu ventre, teus filhos, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. Aqui nesta igreja é abençoado quem entra e é abençoado quem sai. Oh, glória a Deus! Quando você passa daquela porta para dentro, Deus te abençoa. Quando você sai daquela porta para fora, Deus te abençoa, porque você está no lugar da bênção. Oh, glória a Deus! Mais interessante que isso é que Deus vai nos prometer, no versículo 7, que Ele entregará feridos diante de nós, dos nossos inimigos. Qual é o teu inimigo? É o desemprego? Deus vai fazer vencer o teu inimigo. Qual é o teu inimigo? É o vício? Deus vai fazer o teu inimigo ficar ferido diante de ti, vencido por você. Qual é o teu inimigo? É a miséria? Deus vai fazer o teu inimigo chegar ferido diante de você. Qual é o teu inimigo? É a dificuldade. Eu não consigo ser crente, pastor, mas ele não é mais forte do que Deus em tua vida, porque o Senhor entregará feridos os teus inimigos diante de ti. E ninguém se levantar contra você ficará de pé. Olha o que o texto diz: por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha o que Deus diz. Ele diz assim: fugirão da minha presença. Ele diz: fugirá da tua presença. O simples fato de um servo de Deus estar em pé, irmã Deus, irmão Paulo Henrique, simples fato de um servo de Deus se colocar na posição que Deus manda, faz com que os inimigos cheguem feridos e vencidos diante de mim, diante de você. Versículo número 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Esses dias a irmã Deus estava me dizendo que ela dispôs no coração servir ao Senhor, e alguns dias da semana ela não vai trabalhar, ela vai trabalhar somente outros dias, do irmão Valdeci. E Deus abençoa, Deus honra. Quem quer fazer algo para Ele, Deus honra. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. A palavra bênção vem do hebraico barak. Barak quer dizer aquilo que é tomado por força. Então o texto está dizendo: se você me obedecer, eu sou praticamente forçado a te abençoar. Eu vou ordenar a bênção e a bênção vai até onde você. Glória a Deus. Eu fico preocupado com quem só chama a maldição para
que vive um tempo que está indo de bonança, um tempo bom, mas de repente as coisas desandam, porque ele não está confirmado. Mas no versículo de número 9 diz: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Oh, glória a Deus! Aí no capítulo de número 30 ele vai dizer, versículo de número 19, que é o texto base da nossa mensagem esta noite, eu já parto para o final. Diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que eu tenho proposto a vida. A bênção e a maldição não é Deus quem dá, porque Ele, na sua autoridade e na sua superioridade, decide: esse aqui é uma bênção, esse aqui é uma maldição. Como tem muita gente que vai chamar Deus de controlador. Não, Deus é controlador, Deus é maníaco, Deus é maluco. Tem gente que fala cada coisa. E eu estava vendo esses dias um grande pensador dizendo: Deus é diferente de tudo que você possa imaginar. Nenhum dos deuses das milhares de religiões que existem no mundo aceita ser ofendido. Nenhum dos deuses. Deus é o único que abre precedente para deixar você ofendê-lo. Não porque ele erra, mas porque ele te abençoa mesmo quando você não merece. Oh, glória a Deus! Olha o que diz: os céus e a terra. É Deus falando. Então hoje, por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. E mantém o único meio dos seus filhos, quando a senhora partir, continuar na presença de Deus e seguir na presença de Deus, é se você ensinar ele, mostrar para ele que tudo que você faz, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Quando a senhora não faz o que Deus quer, o problema chega na casa, porque chega mesmo, irmão, não tem jeito. Em um momento ou outro você vai ter que se ajoelhar e clamar e orar, e a Bíblia diz que Deus não tem nem prazer que a gente faça isso. O único prazer de Deus é que se obedeça a sua palavra. É muito simples ser crente, não é fácil, mas é simples ser crente. Eu estava vendo um moço hoje ensinando, e ele estava dizendo o seguinte: eu estava assistindo uma aula de teologia, e ele estava dizendo o seguinte: deve ser muito difícil ser crente carnal, porque quando você é crente carnal, você não consegue se agradar das coisas de Deus. Você se agrada de qualquer coisa do mundo, qualquer besteira que não preencha o seu ser. Você deita, dorme e o vazio continua lá. Você tenta preencher com drogas, você tenta preencher com prostituição, você tenta preencher com bebida, você tenta preencher com tudo. Você tenta preencher até com muitos amigos. Tem gente que tem facilidade para fazer amigos. Jesus tinha muita facilidade para fazer amigo, e a mesma facilidade que Jesus tinha para fazer amigo era a mesma facilidade, no Valdeci, que ele tinha para fazer inimigo. Sabe qual é a facilidade? Falar a verdade. Todo mundo gosta de gente honesta, mas quando essa honestidade não fere alguma coisa em mim, então quando eu falo a verdade, quando eu sou duro e aponto o teu erro, é fácil você virar meu inimigo. E Paulo disse assim: por acaso eu me fiz vosso inimigo falando a verdade para você? A verdade dói, mas ela transforma. A verdade é sal na ferida, arde, mas cura e transforma a vida do necessitado. O Senhor será a tua sombra, a tua direita, diz a Bíblia. E Deus colocou diante de nós uma proposta: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Quem é que é a minha vida? A vida que eu tenho não é de Deus. Interessante isso, né? A vida que eu tenho é Deus. Naquele versículo: pois Ele é a tua vida. Ah, não, a vida que eu tenho é de Deus. É não, a vida que você tem é Deus. Porque se Deus não for na tua vida, tu morre na mesma hora. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que o Espírito, que adoremos a Deus em Espírito e em... Se Deus é Espírito e o Espírito é vida, quando eu respiro Deus. Quando eu transpiro Deus. E quando eu paro de respirar, sou apenas um
preciso de Deus na minha vida. E não é só isso. Não é só isso. Nós temos pessoas que já morreram aos 14 anos, aos 13, aos 12. Né? E quantos anos nós já temos? Aqui tem gente que é o meu filho que vai fazer 14, mas nós temos aqui pessoas com mais de 30 anos de idade. Pessoas com mais de 30, sabe o que é isso? É o prolongamento de vida que Deus dá. Ah, mas é para mim sofrer, pastor? É não. Ele está te ensinando para você aprender a servir a Ele. Existem dois meios, pelo menos, da gente aprender. O primeiro é com o erro dos outros, o segundo é com o nosso próprio erro. E como a gente sempre escolhe ter experiência, a gente acaba aprendendo com os nossos erros ou não aprendendo. Então Ele é a minha vida, Ele é a tua vida, e Ele é o meu prolongamento e o teu prolongamento de vida. Para quê? Para que vives na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia te dado. Ou seja, Deus está dizendo que nessa terra, por mais difícil que as coisas sejam, por mais batalha que seja, Deus nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas a escolha não é de Deus. Deus não vai escolher por você ou por mim servir a Ele. A escolha é particular, a escolha é pessoal. É eu que tomo a decisão de servir a Deus. Nós temos aí por aí muitas pessoas dizendo: se você não vier para a nossa igreja, a única e verdadeira igreja, você vai para o inferno. Isso é mentira. É se você não vier para Deus, se você não aceitar a Jesus, se você não mudar. Você pode ser da seita, você pode ser da religião, você pode ser do que for, você não vai morar com Deus na eternidade. Mas se você vier para Deus, se você arrepender-se dos seus pecados, se você mudar a sua vida, e se você escolher a vida, e se você escolher a bênção, Deus será a tua vida, e Deus será o teu prolongamento de vida, e a bênção do Senhor estará sobre você. Vamos colocar de pé. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe. Pode concluir aí nas redes sociais.